Com o prestígio e a reputação da família Fawley na ilha, não foi difícil montar uma patrulha. No entanto, no campo onde o grão estava secando, Leylin franziu a testa ao ver seus subordinados ficando a 50 a partir do porto e outros 30 da mansão. Este é o nosso limite. Uma multidão esparsa parou no campo, aguardando a inspeção de Leylin. Enquanto eles tinham feito tudo o que podiam para esfregar suas armaduras de couro e armas até que estivessem limpas e tentassem ao máximo colocar o peito para fora, Leylin ainda achava que elas pareciam nada além de um bando de pessoas barulhentas. Está tudo bem se você fizer com que eles patrulhem e mantenham a ordem, mas uma vez que você os traga para um campo de batalha sangrento. Leylin sacudiu a cabeça internamente, embora a expressão em seu rosto mostrasse excitação. Residentes da ilha de Fawley. Há um grupo de piratas horríveis e malvados prestes a chegar à costa. Eles matarão seus pais, roubarão seu cobre e pão e humilharão suas esposas e filhas. Aquelas baixas vidas são capazes de qualquer coisa. Leylin fez o seu melhor para soar agitado para agitar as massas. Havia necessidade de anunciar o que os piratas fariam a eles? As tropas começaram a ficar inquietas e imediatamente souberam que Leylin falava a verdade. Pode até ser um eufemismo. Bem, então, me diga. Você está disposto a deixar isso acontecer? A voz aguda de Leylin ressoou no campo. Não. Não. Embora muitos deles fossem mercenários que só trabalhavam quando o dinheiro estava envolvido, a maioria era de agricultores que se alistaram. Suas famílias estavam aqui, e até mesmo os mercenários se estabeleceram aqui. No mínimo, quando se tratava de proteger a família e a riqueza, essas pessoas eram bastante entusiastas e de sangue quente. Por isso, depois de serem provocados, todos estavam cheios de raiva enquanto rugiam com toda a força que tinham. Boa! Como mestre deste território, peço a você para pegar suas armas e se preparar para lutar bravamente para proteger sua casa. Leylin falou tão alto que sua voz pôde ser ouvida de todos os cantos do campo. Em uma atmosfera tão febril, poderia haver um ou dois que permanecessem tímidos ou racionais, mas logo seriam afogados pela multidão, arrastados pelo fluxo. Nossa família de Fawley não vai tratar injustamente qualquer um de vocês. Leylin bateu palmas e 2 guarda-costas subiram ao palco com várias caixas. As grandes fechaduras de cobre foram abertas, revelando uma nova armadura dentro. Havia até mesmo uma cota de malha que era feita de anéis de metal. Essa armadura de metal não apenas oferecia uma defesa maior do que a armadura de couro, mas também era mais flexível. Era prático, mas havia altos requisitos em seu forjamento para que esses itens não tivessem mercado. Ao lado da armadura havia quantidades ainda maiores de armas brilhantes. Espadas vorpal, lâminas curvas, martelos, lanças, havia algo que se poderia precisar. Além disso, essas armas estavam em boa forma e tinham uma camada de óleo na superfície. Não havia sinais de ferrugem ou corrosão, e irradiavam um brilho de suas bordas afiadas. Todos aqueles que participarem desta operação podem escolher uma arma própria. Os vice-capitães e os classificados acima podem escolher um conjunto de armaduras. Leylin examinou a multidão. Evidentemente, essas excelentes armas eram atraentes ao ponto de as pessoas arriscarem suas vidas por elas. Leylin encontrou alguns companheiros cujos olhos estavam brilhando. É claro. Por essa razão, ele levantou a voz intencionalmente. Se você puder contribuir nessa batalha, não há motivo para não podermos recompensá-lo com essas armas e armaduras. Com essa promessa, houve um grande alvoroço na multidão abaixo. Nesta época, as armas e armaduras metálicas tinham um valor muito alto e podiam até ser consideradas tesouros transmitidos por gerações de cavaleiros. Muitos deles não se atreveram a acreditar na promessa de Leylin. Não há necessidade de duvidar de mim, eu juro em nome da família Fawley. Leylin parecia especialmente solene, fazendo essa garantia com seu nome como um nobre. Embora isso não significasse nada para ele, com os valores do mundo dos deuses, a promessa de um nobre ainda possuía algum valor. Por isso, muitos soldados não podiam deixar de começar a torcer. Leylin limpou a garganta e pediu pela última vez, além disso. Se houver feridos ou até mortes em batalha, eu vou oferecer uma compensação.
Se você morrer em batalha, suas recompensas serão dadas à sua família. Faulen. Faulen. Os soldados abaixo começaram a animar sua excitação. Lesões e morte foram os piores destinos para veteranos em idade feudal. Leilin estava mesmo disposto a compensá-los por isso, que era algo que nem as igrejas fizeram. Isso deve ser capaz de aumentar um pouco a moral deles, certo? Embora, é só desta vez. Leilin olhou para os soldados cuja moral estava no auge enquanto ria amargamente por dentro. Com suas ações, ele sofreria perdas mesmo se ganhassem a batalha. Foi toda a razão pela qual os senhores raramente faziam coisas assim. Essas armas e armaduras foram as acumulações da família Faulen ao longo do ano e uma grande parte da riqueza da família. No entanto, essa era uma circunstância especial, e Leilin não tinha escolha senão fazer isso. Afinal, se a família Faulen deixasse de existir, esses itens seriam inúteis. Os soldados do lado de fora começaram os preparativos para a batalha, enquanto uma pequena reunião estava sendo realizada na mansão. Nós vamos deixar a mansão para você, tio Leon. Leilin falou com a governanta à sua direita. Eu já enviei a ordem que você vai estar no comando de tudo no solar. Eu definitivamente vou proteger tudo para você. Leon colocou sua mão direita em seu peito como ele prometeu. Leilin assentiu, sentindo-se seguro. Sua mãe, Claire e Clara foram todas enviadas para a Igreja do Conhecimento no Porto em segredo. Com a sagacidade do bispo Tapriz, provavelmente seria o melhor lugar para eles na ilha se ele e o pai encontrassem o perigo. Com base no que Monkey disse, os assassinos que capturara eram os únicos que o inimigo enviará, mas Leilin considerava o fato de que o Visconde Tim poderia ser levado ao desespero. Depois que Leon saiu, apenas Isabel, Jacob e alguns líderes com profissões permaneceram. Eles eram os mais fortes, e Leilin não tinha nada a esconder deles. Com base nas informações que recebi, há mais de 100 pessoas entre os piratas, e o líder é um profissional de 10 graus. Nesse ponto, Leilin parecia sombria e todos, exceto Isabel, ofegaram. 100 homens e um profissional de nível 10? Esse tipo de força não é o segundo do poder de uma tripulação famosa de piratas. Por que eles viriam aqui? Jacob engasgou. Na realidade, os verdadeiramente fortes não fariam algo abaixo de si mesmos e perigosos como se tornassem piratas. Com sua força e reputação, eles poderiam se tornar agentes de segurança pública em qualquer cidade grande, e poderiam até se tornar nobres. Era ilógico para alguém como eles atacar a família Faulen. Leilin assentiu enquanto ele zombava. He. Este é um famoso grupo pirata. Você já ouviu falar do Black Tiger? Piratas do Tigre Negro? O choque nos olhos de Jacob ficou ainda mais profundo. Eles operam nos mares do arquipélago Báltico, e eles não deveriam ter nenhum ressentimento contra nossa família Faulen. Às vezes, não há ressentimentos para começar uma briga por benefícios. O que não são aqueles porcos gananciosos capazes? Isabel destacou-se, desembainhando a longa espada negra em suas mãos. Asterisco Svi. Asterisco um flash de luz negra passou, estilhaçando a mesa na frente deles e separando-a. Você está com medo. Havia um brilho assassino nos olhos de Isabel, como se ela fosse matar se alguém ousasse dizer não. Esqueci de contar a todos vocês. Meu primo a um posto 9 vai agir conosco. Leilin limpou a garganta. Essa força está claramente acima do nível 5. Eu só não sei se ela é uma guerreira ou errante como cavaleiro. Embora Isabel parecesse uma garotinha, esses líderes de equipe aqui não se atreviam a menosprezá-la. Um rank 9 foi o suficiente para esmagá-los. Jacob acenou com a cabeça, uma sugestão de alegria piscando em seus olhos. Como ela era uma classe 9, com um jovem mestre que era um bruxo, cuidar de um posto 10 não era inteiramente impossível. Se Jacob pudesse ver isso, as velhas raposas obviamente também sabiam disso. Por isso, eles imediatamente se ajoelharam para expressar sua lealdade a Leilin. Estamos dispostos a sermos lâminas do jovem mestre e obedecer a todas as suas instruções. Essas pessoas. Leilin balançou a cabeça, sentindo-se um pouco farto da situação. No entanto, ele não teve escolha senão continuar fingindo. Bom, nós vamos embora agora.
Temos que nos esforçar para pegá-los da guarda. Com um traidor como Monk, Leyland conhecia a força dos piratas do Tigre Negro e o que eles poderiam estar escondendo como o dorso de sua mão. É muito tolo esperar que eles alcancem a costa. Não quero que as batalhas afetem esse território. Leyland olhou em volta, espalhando um mapa amarelado. Mostrava a topologia detalhada da área ao redor da ilha de Fallen e continha informações sobre as correntes oceânicas e as direções do vento. Apenas este mapa tinha um valor de mais de 10 moedas de ouro, e era algo que a família Fallen tinha ganhou mais de décadas de dificuldades e exploração. Definitivamente não era para ser vendido fora. Os piratas do Tigre Negro agora estão aqui. Leyland digitou no mapa. Esta era uma ilha desabitada não muito longe da ilha de Fallen, e não havia nenhuma rota de navegação nas proximidades. Mesmo com seus oponentes em alerta, ainda era possível se esconder por um período de tempo.